Olá, amigos, tudo bem? Mais uma vez, Paris com vocês, dando prosseguimento aqui na nossa série de vídeos. Hoje vamos estar falando sobre o sistema de ignição. Então, nós tínhamos aí uma ignição que era totalmente mecânica, né? Ela dependia de um contato mecânico para poder acionar a bobina, e isso era feito lá dentro do distribuidor. Então, como que a história começa? A história começa através da chave de ignição. No momento que se vira a chave de ignição, vem uma tensão alimentando o sistema de ignição, tá certo? Então, o sistema de ignição é composto basicamente de distribuidor, bobinas, né, vários tipos de bobinas, os cabos que transportam a alta tensão. A bobina ela transforma a baixa tensão em alta tensão através dos cabos. Essa alta tensão vem nas velas, e a ponta da vela ela vai lá para dentro do motor, né, lá para dentro do cilindro, onde acontece a centelha através desta peça central aqui, peça branca, aí, próxima à peça branca que vocês estão vendo. Então, como é que ela a composição dessas peças? Vamos começar falando do distribuidor na época do platinado, que hoje não existe mais platinado, né? Então, lá atrás existia o distribuidor, hoje nem mais distribuidor existe, mas enfim, vamos falar um pouquinho. Então, esse é o distribuidor. Esse daqui está ligado lá no motor através de um eixo. Então, o motor, quando gira, ele gira um eixo que está aqui, tá certo? E esse eixo, por sua vez, está ligado em um contato como se fosse um interruptor de luz. Liga e desliga. Ah, está meio difícil de tirar. Então, vamos lá. Então, aqui nós temos o distribuidor. O distribuidor lá dentro dele, como nós vimos quando eu abri, tem um platinado, tá certo? E o eixo, quando gira, ele abre e fecha esse platinado, como se fosse um interruptor de luz, abrindo e fechando esse platinado. Cada vez que ele fecha o contato, ele manda uma energia para cá, uma energia elétrica para a bobina. Em seguida, esse contato ele é aberto, interrompendo essa energia. Quando interrompe essa energia, é que se gera uma alta tensão que vai para os cabos. Então, nós tínhamos o distribuidor, que podíamos, naquela ocasião, naquela época, nesses sistemas que utilizam o platinado, a gente substituía o platinado, porque isso daqui acabava se desgastando. Substituía o capacitor, que trabalha junto com o platinado. E neste caso aqui, ele tem uma câmara ao lado, aonde isso daqui faz adiantar o ponto de ignição. Então, basicamente, o distribuidor com platinado ele é composto desta peça, que é o distribuidor, do platinado e do condensador ou capacitor, né? O rotor, que vai aqui na ponta do distribuidor, e a tampa. Então, basicamente, este é o conjunto do distribuidor, né? Todas essas peças são intercambiáveis, todas essas peças separadamente, ou conjunto completo ou conjuntos separados, encontra-se no catálogo. Então, na hora de se fazer a manutenção, ele pode estar precisando somente da tampa, somente do rotor, ou do conjunto platinado e condensador. Então, esse é que faz o conjunto. Aqui nós temos outro distribuidor, que neste caso ele já não tem mais platinado. Ele tem um outro componente aqui dentro, aonde substitui o platinado, tá vendo? Aqui tem uma bobina impulsora. Então, esse sistema aqui não tem platinado, não tem nada para se desgastar. Porém, esta bobina é passivo de problemas, de defeitos. Então, é possível substituir essa bobina impulsora, que se chama, né? Tá certo? Então, ele é fornecido também no conjunto. Aqui está uma cápsula de avanço, né? A cápsula também, caso seja necessário, é possível fornecer separadamente. Então, ele é fornecido no conjunto completo, no conjunto fechado, ou, então, separadamente, conforme a necessidade, tá certo? Tampa, rotor, tá certo? Vários tipos de rotores, vários tipos de tampas, vários tipos de distribuidor. Para cada caso, para cada motor,
um tipo de distribuidor específico. Isso daqui, então, trabalhava, normalmente, esse conjunto de distribuidores trabalhavam com esse tipo de bobina. Era uma bobina de ignição, era uma tensão aí, ela recebe 12 volts, né? E consegue transformar essa tensão de 12 volts para 40 mil volts. É uma tensão bastante cavalar, né? Essa daqui um pouquinho mais, mas basicamente isso daí. Não passava disso. Nos sistemas atuais eu preciso de muito mais tensão, muito mais energia, então essas bobinas já não atendem mais. Além de ser uma bobina de uma tecnologia, que é uma bobina banhada em óleo internamente, uma série de detalhes, que atualmente ela é assim. Então não existe mais óleo. Nesta geração de bobina, nós podemos chamar de bobina ou de transformador. Então aqui nós temos um transformador, ou bobina, como queiram, né? Onde eu tenho o pino central, que é esse daqui, e aqui dois conectores que equivalem a esses dois aqui, né? Tá certo? Então, essas são basicamente os componentes de um sistema de ignição. Mais para frente, saindo dessa geração, vieram outros modelos de distribuidores. Este, por exemplo, já é para injeção eletrônica, porém, esse tipo de injeção eletrônica ainda ele usava distribuidor. Aqui é da família Volkswagen, né? Os motores AP não, EA, aonde vem a tampa, vem a capa, esse preto que vocês estão vendo aqui é a capa, tá certo? Essa capa aqui é nada mais nada menos que uma placa, uma peça para fazer um aterramento elétrico desse conjunto, né? Também o eixo do comando virando aqui, ele abre e fecha um contato interno aqui no distribuidor, tá certo? Depois vieram outros modelos que fazem a mesma coisa, só que aplicações diferentes, né? Mas faz exatamente a mesma coisa, embora um mais alto que o outro e tudo mais, mas faz exatamente a mesma coisa. Então, nesse conjunto, nós temos, recapitulando, nós temos a bobina, nós temos a bateria, que no momento que eu ligo a chave de ignição, essa energia da bateria ela é distribuída para um módulo de comando, eu não tenho em mãos aqui, mas é um módulo de comando, seja ele, no caso de eletrônico, tem injeção eletrônica, né? Ele tem um módulo de comando, ou então na época do platinado, que não trabalha com módulo. Simplesmente vem uma tensão lá da chave de ignição e faz abrir e fechar um contato, né? Mecanicamente. Aqui ele não faz mais mecanicamente, aqui como trabalha com módulo, ele faz um contato eletrônico, né? Ainda nós temos vários tipos de bobinas que podem ser individuais, como esse é o caso, né? Então aqui uma bobina, por exemplo, uma única bobina que atende aí os 4 cilindros, os quatro cilindros do motor, tá certo? Então isto é ligado no distribuidor, numa tampa do distribuidor, aonde aqui no centro, né? Assim, aonde vai ser distribuída a energia através dos cabos de ignição. Já no caso da injeção eletrônica, há casos que eu tenho uma bobina para cada cilindro. Essa bobina para cada cilindro, ela pode estar num pente, numa régua, aonde eu tenho exatamente um encaixe de uma bobina individual para cada cilindro. Ou essas bobinas, elas estão separadas. Aqui, por exemplo, é uma geração, aí para os veículos franceses, por exemplo, utiliza, e vários outros motores, utiliza separadamente uma bobina dessa para cada cilindro. Então, esse daqui é um módulo, porque dentro tem um circuito eletrônico chamado módulo de potência, né? Onde recebe uma tensão lá do módulo da injeção, fazendo, esse não tem cabo, né? Porque está diretamente na vela, a vela vai aqui embaixo, vai assim, né? Então existe uma gama enorme desses tipos de bobina, para cada para cada aplicação, né? Chamada de bobina palito também, aí no pessoal do mercado fala, bobina palito, o que é isso? São esse tipo de bobinas individuais. Uma curiosidade,
Normalmente, nessas bobinas individuais, o motor é 4 cilindros, é 4 bobinas, uma para cada cilindro. Normalmente ocorre um fato bastante interessante. Quando uma dessas bobinas dá um problema, deu problema no cilindro 1, por exemplo, eu tenho que substituir essa bobina do 1, as outras 3, elas estão correndo o risco também de vir a dar problema. Então, normalmente, na manutenção, o mecânico já sabe disso, ele não compra individualmente uma bobina. Pode comprar se quiser, mas normalmente ele troca as 4, por uma questão de garantia de serviço. Então, essa resposta que a gente tem do mercado aí, por uma questão de comportamento técnico, né? Então, nós temos uma baixa, então, resumindo, né, no sistema de ignição, uma baixa tensão, que é a tensão da bateria, 12 volts. Estou falando 12 volts nominalmente, né, porque na prática não é 12 volts, é 12, alguma coisa, 12,6, 12,8, né? Quando o motor está funcionando, a bateria está lá, já não é mais a tensão da bateria, do alternador, aí a tensão está por volta de 14,5, 14,8 volts. Então, basicamente, um sistema de ignição, ele contempla essas peças. E um grande responsável para levar essa alta tensão são os cabos de vela. Então, o cabo de vela, principalmente nesse modelo de cabo, então aqui vai a vela, né? A vela está lá no cabeçote, vai ser colocado dessa maneira, com o uso, porque aqui atinge uma temperatura alta para caramba, que é a temperatura do motor, de funcionamento do motor. Com o tempo, isso daqui fica difícil de tirar. E eu tenho que fazer muita força. O mecânico, na hora dele tirar fora, tem que fazer muita força. E na hora dele tirar fora, muitas vezes ele acaba quebrando o cabo. Então, o cabo não tinha problema, a partir do momento que ele puxou, passou a ter problema. Então, nesse caso, tem que trocar o jogo, não é fornecido separadamente, né? Um cabo para cada cilindro, tá certo? Aliás, esse sistema é daqui, ó, certo? Um cabo para cada cilindro. Então, aqui o motor de 4 cilindros, aqui uma curiosidade, um motor 6 cilindros, aí de um Ômega, por exemplo, né? Aonde a ponta já não tem mais isso daqui na verdade é um aterramento, é para tirar ruído elétrico, né? Que é para tirar ruído elétrico. Esse daqui, por exemplo, do Ômega, não tem mais aquele aterramento, eu posso puxar, mas também é passivo de problema. Aqui entra aqui, né? Assim. Ok? Então, uma ponta fica aqui, como é que é feito lá o sistema? Uma ponta fica aqui, outra ponta fica aqui. Aí eu tenho um cabo central, que vai ligar a bobina, perdão, a tampa do distribuidor, vai ligar na bobina. Eu vou ligar nessa bobina aqui, mas não é essa, só para vocês entenderem como é que é feita a ligação, certo? Feita dessa maneira aqui, ó. Beleza? Então, alta tensão que é gerado pela bobina é distribuído pelo distribuidor, daí o nome distribuidor, tá certo? É uma peça, o cabo, né, é uma peça bastante sensível, porque às vezes até na hora de puxar, ele acaba, mecanicamente, né, ele acaba arrebentando o cabo, tem que trocar. Aqui dentro, muitas tecnologias em cabos, muitas vezes não é um fio direto, é um fio enrolado, né? Então isso requer um cuidado muito grande. E é sempre vendido aos pares, tá certo? A mesma coisa a vela. A vela é que vai dar alta tensão, né? Que vai conduzir a alta tensão lá para dentro do cilindro. A alta tensão ela é gerada aqui na ponta dela, né? Ela é gerada aqui na ponta, aonde se produz a alta tensão. Produzindo alta tensão, se produz a faísca. A faísca é que faz inflamar o combustível. A vela também é fornecida em jogos, né? Então, não vou trocar de um cilindro ou de outro, sempre troca-se ao conjunto, os 4 cilindros, né? Também, vela é outra peça que deve ser aplicada de acordo com o motor.
Cada motor tem um tipo de vela, que é chamado vela mais quente, vela mais fria, né? Tá certo? Esse vela mais quente, vela mais fria é a capacidade que a vela tem de dissipar o calor gerado lá no cabeçote, tá certo? Cada vela também tem um detalhe, tem uma calibração aqui na ponta, que é determinado pelo fabricante do motor. Então ele vai dizer lá, olha, essa minha vela tem que ter 0,8 milímetros de abertura. Aí tem uma ferramenta, um calibre, que se calibra, né? Ou está muito fechada ou está muito aberta, tá certo? É uma peça, deu para perceber aqui esse isolador de cerâmica, deu para perceber que nós estamos trabalhando com alta tensão, né? Então é uma peça que tem que garantir essa alta tensão sem deixar a alta tensão fugir, que é o que acontece às vezes quando esse veículo, né, quando esse motor, ele é lavado, por exemplo, mandei lavar o motor, mandei lavar o veículo, o cara lavou lá o motor com solupan, alguma coisa dessa natureza, acaba agredindo os cabos de vela. Aí tem que trocar, não tem jeito. Tem que ser substituído. Então, meus amigos, o sistema de ignição é composto de vários elementos, menos, é claro, que da injeção, mas estes componentes é que complementam lá o sistema de injeção eletrônico, né? Então, nós temos aí o distribuidor, a vela, os tipos de bobina, né? Uma curiosidade também, outra curiosidade, né? Isso daqui é um módulo de comando. Este módulo de comando comanda esta bobina aqui, ó. Esse tipo de bobina. É chamado de módulo REI, H-E-I, REI. É uma sigla inglesa, né? Aonde este módulo vai dentro de um distribuidor, que eu não tenho aqui ele no momento, mas essa peça é colocada lá dentro do distribuidor, que é ligado diretamente com esse tipo de bobina, né? Esta é uma peça também que dá muita manutenção, muita troca, né? Usada aí nos Monza, Cadete, Ipanema, lá atrás. Hoje não se usa mais essa tecnologia. Hoje a única coisa que se usa da ignição são esses tipos de bobinas, ou transformador, né? Como queiram chamar, tá certo? Transformador, as velas. Então se eu uso aquele tipo de bobina, eu não uso o cabo. Distribuidor não existe mais, tá certo? É o próprio módulo da ignição que comanda. Então, é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Espero que tenha esclarecido vocês aí com relação ao reconhecimento, a identificação dessas peças. Lembre-se que cada componente tem o seu código, tem a sua aplicação. Tudo isso está no catálogo de aplicação, onde vocês podem tirar qualquer tipo de dúvida. O que não vale eu tinha essa bobina, tenho essa bobina e coloquei essa no lugar. Não serve. Vai até funcionar, mas não vai funcionar direito. Se existem dois modelos, é porque existe diferença. Diferenças construtivas, né, e tudo mais, tá bom? Então, um forte abraço para vocês, boa sorte e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um forte abraço a todos.